A nossa aula de hoje é sobre potencial elétrico. Vocês podem acompanhar no livro 10, das páginas 40 a 44. Então, uma aula para o terceiro ano do ensino médio de física, uma aula de teoria com exemplos. Então, nós já estudamos o campo elétrico e vimos que ele representa a quantidade de força que cada unidade de carga recebe ao ser colocada nas proximidades de uma outra carga elétrica. Então, nós vimos que podemos calcular esse campo dividindo a força pela carga que foi colocada ali. E uma outra maneira também de calcular, quando a gente substitui a expressão da lei de Coulomb ali no lugar da força, é a constante eletrostática vezes o módulo da carga que está gerando o campo, dividido pela distância do ponto que nós estamos considerando até a carga, né? Essa distância ao quadrado. Então, nós vimos também que o campo elétrico é um vetor, porque como ele indica a força por unidade de carga, essa força é um vetor, então o campo elétrico vai ser representado ali por uma setinha, né, indicando essa força para a direção e o sentido dela também. O potencial elétrico, que é o que a gente vai estudar hoje, ele indica a quantidade de energia potencial elétrica que cada unidade de carga adquire ao ser colocada nas proximidades de uma outra carga elétrica. Então, no caso do potencial, já é uma grandeza escalar, porque energia, né, é uma grandeza escalar. A unidade no sistema internacional será joules por coulomb, também chamado de volt. Então, as duas unidades vocês podem utilizar, tanto joules por coulomb como volt. E para então calcular o potencial elétrico, vocês vão dividir a energia potencial elétrica pela carga que foi colocada ali no campo. Fazendo também a substituição da expressão de energia potencial elétrica ali na fórmula, a gente obtém uma segunda maneira de calcular o potencial elétrico, que seria multiplicando a constante eletrostática pela carga, né, pelo valor da carga que está gerando o campo, e dividindo pela distância do ponto em que nós estamos considerando o potencial até a carga que está gerando aquele campo. Uma diferença também que existe do potencial para o campo elétrico é que aqui na fórmula a gente não vai utilizar a carga em módulo e, portanto, o potencial vai poder ser tanto positivo quanto negativo. A gente verifica aqui nessa figura, né, que essa informação que o potencial elétrico nos dá, né, a quantidade de energia por unidade de carga, vai permitir que a gente calcule, né, posteriormente a velocidade com que a carga se moveria ao ser colocada ali, né? Uma vez que a gente conhece a energia, a gente pode depois, posteriormente, ainda descobrir a velocidade que ela vai adquirir ao ser colocada naquela posição. Vamos fazer aqui uma comparação entre as duas maneiras que nós temos, né, de informar tanto o campo quanto o potencial elétrico ali numa região em torno de um objeto eletrizado. Então, o campo elétrico, como nós vimos, força por unidade de carga. O potencial, energia por unidade de carga. Quando vocês observam aí essas expressões de cálculo, tanto de um quanto de outro, a gente vê que elas são muito parecidas, né? Só que no caso do campo elétrico, a distância é ao quadrado. Aí, a gente, então, comparando essas duas, a gente verifica que o campo elétrico poderia ser calculado por uma terceira maneira, que seria dividindo o potencial pela distância. Então, além de dividir força por carga, ou utilizar aquela segunda maneira, né, indicada ali também, nós podemos fazer aqui potencial dividido por distância, e aí também obtemos o valor do campo elétrico. Por conta disso, a gente vai ter como unidade para campo elétrico os newtons por coulomb, que nós já tínhamos visto, mas algumas vezes vocês também vão ver a unidade volts por metro, né? Volts é a nossa unidade de medida do potencial elétrico. Agora a gente vai comparar a maneira de fazer a representação gráfica do campo e do potencial.
Então, nós já tínhamos visto que o campo elétrico a gente vai representar com as linhas de força do campo, que são esses vetores que se afastam de cargas positivas e se aproximam de cargas negativas. No caso do potencial elétrico, a gente não utiliza vetores porque é uma grandeza escalar. Mas a gente tem, né, em torno dos objetos eletrizados, regiões que têm o mesmo valor de potencial. Né? Para isso, basta que os pontos estejam na mesma distância da carga que está gerando o campo. Então, todos os pontos que ocupam, né, aquela mesma distância vão ter valores iguais de potencial elétrico. E se a gente unir todos esses pontos que estão na mesma distância, a gente obtém superfícies equipotenciais. E essas superfícies são perpendiculares aos vetores do campo elétrico, né? Então, a gente está observando aqui nessa imagem um corte, né? Indicando ali a superfície equipotencial e as linhas de força. Se a gente fosse ver essa imagem em 3 dimensões, a gente entenderia que cada uma dessas linhas é, na verdade, uma superfície, né? Superfícies esféricas representando o mesmo valor de potencial, né? Em torno ali daquela carga que está gerando o campo elétrico. A gente pode, né, como sempre a gente faz, comparar campos elétricos com campos gravitacionais. E essas superfícies que nós estamos estudando, né, que representam o potencial elétrico, são muito semelhantes àquelas curvas de nível que nós temos em geografia, representando, né, a mesma altura, né, numa determinada região. E então, da mesma forma que a gente tem essas curvas de nível, né, indicando o que seriam os potenciais gravitacionais em cada ponto, a gente também faz, né, a mesma representação para os potenciais elétricos. Então, essas linhas que nós vemos muitas vezes em mapas, né, indicando lugares mais altos, lugares mais baixos, a gente também representa, né, de uma forma muito semelhante para indicar potenciais elétricos altos e baixos. Aqui a gente observa gráficos em 3 dimensões, ali em cima, né, para o potencial elétrico. Então vemos que cargas positivas geram como se fosse assim uma montanha, né, de potencial, e cargas negativas geram como se fossem buracos ali de potencial. Então potenciais positivos, potenciais negativos, né, como nós vimos, a gente no caso do potencial a gente tem esses dois tipos, né, de potenciais. Os gráficos aqui mais na parte de baixo vão mostrando para a gente o potencial positivo diminuindo, né, à medida em que o objeto vai se afastando da carga. E no caso do negativo, a gente observa, né, que ele vai ficando também menos negativo à medida em que a gente vai se afastando da carga também. Mas tanto um quanto o outro, né, nos locais onde a carga está, eles seriam potenciais infinitos, vamos dizer assim, né? Porque esse gráfico ele tende ao infinito, infinito positivo, né, no caso da carga positiva, e um infinito negativo, no caso da carga negativa. Quando nós então estamos analisando, né, essas curvas de nível, que também são a mesma maneira que a gente utiliza para representar os potenciais, a gente vê que em algumas regiões, algumas partes, a gente poderia considerar aquelas linhas paralelas, né? Então, a gente, no caso do potencial elétrico, às vezes a gente faz essa aproximação. Num trecho ali, a gente pode considerar aquelas linhas de mesmo potencial paralelas. Uma outra situação em que a gente observa essas linhas de equipotencial paralelas são nas situações de campos elétricos uniformes, né? Então a gente observa ali duas placas eletrizadas, uma de frente para a outra, né? Uma com carga positiva, outra negativa. Elas vão gerar campos elétricos uniformes, né? Como nós já vimos em algumas aulas anteriores. E nesses casos, essas superfícies equipotenciais vão ser paralelas.
Então, a gente observa assim o desenho aqui embaixo, né? Essas setinhas vermelhas indicando os vetores de campo elétrico e as superfícies indicando os potenciais elétricos, né? Dependendo, né, da região, eles vão ser mais positivos ou mais negativos, mas são superfícies paralelas. Uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que as cargas positivas sempre vão seguir o que o campo elétrico está indicando. E o campo elétrico sempre indica, né? Ele sempre indica um vetor que aponta para o que seria o potencial menor. Então, o campo elétrico sempre se afasta do potencial maior e se aproxima do potencial menor. Uma carga positiva sempre segue esse padrão, né? Ela vai fugir dos potenciais altos e vai se aproximar dos potenciais mais baixos, né? Já as cargas negativas sempre fazem o oposto que está indicado no campo elétrico. Então, se a carga positiva segue o campo, a negativa se opõe ao campo. Então, quando você coloca uma carga positiva num campo elétrico, ela vai seguir, ela vai se movimentar para os potenciais maiores e se afastar dos potenciais menores. Nós vimos também, quando estudamos o campo elétrico, como calcular campo elétrico resultante. E no caso do campo elétrico, nós precisávamos fazer uma soma vetorial, né? Uma vez que o campo é um vetor. Já no caso do potencial elétrico, é bem mais simples, né? Então, quando nós queremos calcular o potencial resultante de duas ou mais cargas, basta fazer a soma algébrica do valor, né, que cada carga está gerando de potencial num determinado ponto. Uma outra grandeza que a gente vai ver muito, né, de agora em diante, é uma coisa que se chama diferença de potencial. No livro de vocês é representado pela letra U, e é simplesmente a diferença entre os valores do potencial de dois locais. Então, a gente tem um exemplo aqui embaixo. Então, a gente tinha algumas linhas, né, que representam as superfícies equipotenciais, cada uma delas com o seu valor indicado. E se a gente quer considerar a diferença de potencial entre o ponto A e B, basta a gente fazer, né, o valor do potencial em A menos o valor do potencial em B. Então, nesse nosso exemplo, a superfície A tinha como potencial 200 volts e a superfície B 100 volts. Então, qual que é a diferença entre esses potenciais? É uma diferença de 100 volts. E por fim, a gente tem a maneira, né, de calcular trabalho quando a gente considera o potencial elétrico. Então, vamos lembrar aqui que potencial elétrico é a energia potencial elétrica por unidade de carga em uma região, né, de campo elétrico. Então, nós podemos dizer, né, quando a gente passa a carga multiplicando ali para o lado esquerdo, que a energia potencial elétrica nada mais é que o potencial elétrico vezes a carga. Quando a gente viu, né, a definição de trabalho da força elétrica, nós vimos que a gente podia considerar aquela variação de energia potencial elétrica com um sinal negativo na frente. Então, o trabalho, né, quando a gente considera a força transportando uma carga de um ponto ao outro, então vamos imaginar do ponto A até o ponto B, esse trabalho pode ser calculado como a energia potencial elétrica do ponto A menos a energia potencial elétrica do ponto B. Como nós vimos ali em cima, a energia potencial elétrica nós podemos dizer que é o potencial vezes a carga. Então, o trabalho para levar essa carga do A até o B pode ser calculado como o potencial do A vezes a carga menos o potencial do B vezes a carga. Colocando o valor da carga em evidência, a gente vai ter ali carga vezes, né, diferença entre o potencial de A e B. Que, né, então, por fim, a gente pode escrever como carga vezes DDP, né, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Com essas informações, nós podemos calcular, né, fazer agora aquele exercício 4 da página 40, que a gente ainda não tinha conseguido na nossa última aula.
Então, o exercício diz que, né, que na figura a gente tem uma distribuição de linhas de força e superfícies equipotenciais. E pede que a gente considere o campo elétrico uniforme de intensidade 5 volts por metro. O trabalho necessário para deslocar uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs do ponto A para o ponto B vale em joules. Então, vamos ver aqui, né, essa situação, que é uma situação de campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais ali paralelas, né? Nós temos o valor daquela superfície equipotencial onde está o ponto A. Então, o ponto A está numa superfície de 50 volts. E ele fala para a gente que esse campo elétrico tem intensidade de 5 volts por metro. Então, significa que a cada metro, esse campo elétrico vai diminuindo ali, né, 5 volts. Então, a gente tem do ponto A até o ponto B a distância de 4 metros. Então, se para cada metro ele diminui 5 volts, a gente vai ter que em 4 metros ele vai diminuir 20 volts. Então, portanto, na linha, né, na superfície onde está o ponto B, a voltagem ali, né, a superfície vai ter o valor de 30 volts, né, já vai ter caído ali para 30 volts o potencial elétrico. Então, portanto, para a gente calcular aqui o trabalho, como nós acabamos de ver na expressão anterior, nós temos que multiplicar o valor da diferença de potencial pelo valor da carga que está ali se movimentando do ponto A para o ponto B. Então, o valor da carga é de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, e a diferença entre, né, os potenciais do A e do B vai ser 20 volts. Então, 20 volts multiplicando ali a carga, a gente vai chegar num valor de trabalho de 40 vezes 10 elevado a menos 6 joules, que na notação científica a gente escreve como 4 vezes 10 a menos 5 joules.